Deus abençoe a vida de todos vocês. No poderoso nome de Jesus, nós estamos aqui na Montanha da Oração, no 13º dia da consagração aqui do Santo Jejum na Montanha da Oração. E eu estou entrando nessa live porque eu estava subindo aqui na Montanha da Oração e Deus me deu um despertamento, me deu uma revelação, uma direção profética. E eu não poderia deixar de passar isso. As pessoas que nos acompanham, as pessoas que amam esta pátria, que amam esta nação. Quando os bons governam, o povo se alegra, diz a Bíblia Sagrada. E eu quero passar a vocês aquilo que Deus me deu acerca do Bolsonaro, do nosso presidente, porque ele democraticamente foi eleito na igreja. Eu sei que tem pessoas aqui no nosso canal que não têm simpatia pelo presidente Bolsonaro, e ninguém é obrigado a gostar da pessoa, do comportamento dele. Cada um de nós temos um comportamento. O dele é mais energético, ele é explosivo. Mas nós não votamos. O brasileiro, a maioria dos brasileiros não votaram no Bolsonaro pela maneira que ele fala, mas pelo que ele demonstrou ser de caráter. Entende, igreja? Então, tem pessoas que dizem assim: eu não gosto do Bolsonaro, não gosto do presidente, porque ele fala dessa forma, ele é desse jeito, ele está a favor a liberação das armas e de tantas outras coisas. Sabe, igreja, subindo nessa montanha da oração, recebendo essa revelação de Deus a respeito do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, o Espírito de Deus me fez entender. Tá muito vento aqui mesmo, igreja. O vento está forte aqui, mas eu vou tentar falar da melhor forma possível para vocês poderem entender um pouquinho. Eu estava subindo na montanha da oração e Deus tocava o meu coração para orar por ele, para interceder por ele. E Deus já me deu outras profecias acerca desta nação. E quando eu estava no Panamá, Deus me mostrou 7 anos, principalmente para o Brasil, de prosperidade. E a profecia ela está se cumprindo, porque os números são positivos na nossa nação. Inclusive a nação que mais tem prosperado depois da pandemia é o Brasil, e no mundo inteiro se fala isso. Dos países da América do Sul, o Brasil é o país que mais prosperou depois da pandemia, em plena pandemia e depois dela. E eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas dizendo: bispo, os números são muito positivos. Se falam aí fora que nesse tempo de pandemia, em pleno tempo de pandemia, o Brasil foi o celeiro de alimento para muitas nações. Inclusive, igreja, em plena pandemia, os números foram positivos no Correio, na Petrobras e em muitas empresas
na nossa nação, bem depois da pandemia, né, quando começou a normalização, aparência normalização, as empresas, elas começaram a andar. Presta atenção. Cada tempo tem o seu tempo. E querendo as pessoas ou não, esse é o tempo que Deus escolheu para colocar esse homem nesse lugar. Esse é o tempo de Deus. Os partidos não conseguem entender e querem arrancar o homem de todas as formas de lá, de todas as maneiras. Eles jamais vão entender, porque eles são carnais, eles não são espirituais. Mas o espiritual entende que foi Deus que determinou a ida desse homem naquela cadeira. Me faz lembrar, igreja, me faz lembrar que antes, em 2018, antes do presidente ganhar a eleição, não sei se esse vídeo ainda está no canal, Deus me deu uma profecia, bem no começo das eleições, de que eu via homens sentando bem ao lado, em cadeiras do lado do presidente, que aos olhos humanos ninguém dava nada para esta pessoa negativamente, e Satanás colocou essa pessoa do lado do presidente. E depois nós percebemos, o homem que cuidou da segurança por um tempo no Brasil não era a pessoa que nós achávamos que era. Se cumpriu a segunda profecia. Eu não costumo ficar vindo aqui botando as profecias antes e depois, mas quem anda no nosso canal sabe que Deus falou. A trama estava armada de todas as formas, desde o começo desta direção com esse presidente. E aí alguém diz assim, mas o bispo agora está seguindo direção de política, o bispo agora está postando coisa no canal, o bispo agora está se envolvendo. Eu sou um profeta de Deus. Um profeta de Deus, ele fala sobre qualquer pessoa que o Espírito de Deus determinar. Agora, uma coisa é certa, eu tenho respeito pelos nossos dirigentes. Enquanto o PT foi presidente do Brasil, eu respeitava Lula e orava por ele. Eu sou um cidadão celestiano, mas humanamente, eu sou um patriota, eu sou um cidadão. Eu tenho 43 anos e me faz lembrar a minha diretora da escola, a professora Sandra. Ela gostava muito de mim porque sabia que eu era de uma família de músico, então sempre estava fazendo alguma coisa de música na escola. E eu tenho lembrança de hastear a bandeira, de cantar o hino nacional. E isso me trazia uma alegria muito grande como patriota em meu coração. Era diferente. E o que os partidos não perceberam até agora é que eles estão lutando contra uma força superior. O PT e outros partidos estão lutando contra uma força superior, da qual eles não vencerão. Quando Deus determinar dizendo, chega o tempo dele, agora eu vou permitir outro que vai agir assim, 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 dessa forma, nós devemos se calar e obedecer, porque a vontade de Deus prevalece entre os homens. A segunda profecia que Deus me deu de alguém, bem no começo do mandato, que sentaria ao lado dele e que teria uma honra muito grande, mas descobriríamos depois que não era quem nós pensávamos. Nós vimos aí o Moro, nós vimos aí alguns secretários ao lado dele. Esse homem, conhecido como Jair Messias Bolsonaro,
ele não consegue nem entender a força que ele está tendo para lutar positivamente contra um sistema que já estava corrompido. Eu falo isso como cidadão. No tempo dos outros partidos aqui no Brasil, nós estávamos tão adormecidos que nós não se importávamos quando o nosso presidente, que muito tempo liderou essa nação, enviava dinheiro do Brasil para outras nações construírem grandes feitos em outras nações. E aqui você vai em alguns estados brasileiros que o povo está passando fome e eles dizem ser o pai do alimento da nação. Nós estávamos dormindo. O Brasil estava dormindo. E nós não tínhamos noção do tamanho do rombo que isso ia trazer para a nossa nação. Nós aceitávamos isso com tranquilidade. Quando a televisão falava o Brasil está investindo na Venezuela, o Brasil está investindo em Cuba, o Brasil está investindo em outras nações, inclusive no Panamá também, apesar de ser um país democrático. Eu estive em Panamá e eu vi as grandes obras da Odebrecht feitas no centro do Panamá. Eu passei por dentro da nação do Panamá e eu pude ver no centro do Panamá obras gigantescas que ficaram muito tempo lá paralisadas. Odebrecht, dinheiro investido do Brasil. Deus abriu os nossos olhos. Deus abriu os nossos olhos. Nós entendemos hoje que nós éramos escravos e não sabíamos. E muitas pessoas ligavam a televisão e via aqueles cantores com uma vida bastarda. E hoje descobrimos que milhões e milhões da Lei Rouanet ia para essas pessoas. Nós estávamos dentro da televisão aplaudindo eles. E muitas pessoas aplaudindo na televisão e passando fome dentro de casa. Mas Deus abriu os nossos olhos. O que os partidos não conseguem entender, que nós não somos mais escravos das mídias. Deus não deixou mais os servos dele escravizados, com os olhos vedados. Deus abriu, Deus expôs, profundamente revelado a toda a nação. É por isso que milhares e milhões de pessoas se levantaram violentamente, porque os olhos se abriram. Aonde a luz chega, meus irmãos, a escuridão desaparece. O que está em oculto é revelado. Você só se torna escravo se você quiser. Por isso que a Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Agora vem a revelação que Deus me deu para o presidente Bolsonaro. Eu estava subindo na montanha da oração e Deus falou: ore pelo presidente Bolsonaro, ore. Ore por esta nação, apresenta este homem nas minhas mãos. E toda aquela cúpula de Blaio Naiosébia. Sabe que Deus está falando comigo aqui, igreja? Eu não vivo pelo que as pessoas dizem. Eu vivo pela revelação de Deus. Talvez você diga assim: bicho, eu sei o que o Senhor está falando, porque eu vi esse vídeo. Eu não perco tempo para ficar entregando revelação pelos vídeos que aparecem. Deus está falando comigo que um trabalho da escuridão foi feito tão violentamente. Deus está falando comigo aqui que um trabalho da escuridão foi feito tão violentamente, invocar os demônios tão violentamente, que o nosso presidente está com câncer escondido no corpo, vindo dos espíritos malignos, e ele está, Deus está me dizendo, que ele foi atacado por um espírito da maldade através de uma doença conhecida como câncer. Deus falou comigo. Enquanto eu falo contigo, o Espírito de Deus está falando comigo. Tem um câncer se manifestando nele, e esse câncer não veio de forma natural. Deus está me dizendo:
Nós estamos aqui fora, nós não sabemos nada do que acontece com ele lá. Mas Deus não vai deixar os demônios prevalecerem contra a vontade de Deus. A vontade de Deus vai prevalecer contra os demônios que se levantam contra esta nação. Aí alguém diz assim, por que Deus está protegendo esse homem? Sabe, meus irmãos, quando Deus determina algo, a melhor coisa a se fazer é obedecer e aceitar, pronto. Aceita que dói menos. Esse é o tempo de Deus para essa nação. Deus permitiu 30 anos desses outros partidos e nós aceitamos porque eles não podem aceitar agora a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. E Deus falou comigo, meu servo, um demônio foi invocado violentamente direto do inferno. E esse demônio visitou o presidente Jair Messias Bolsonaro em um sonho por esses dias atrás. Ele foi visitado por um sonho, que nesse sonho, ele se assustou nesse sonho, porque um demônio entrou no sonho dele, e no sonho o demônio tocava nele. E aonde o demônio tocou nesse sonho, ele teve um sonho, eu não converso com ele, mas eu não preciso, eu converso com Deus. Nesse sonho o demônio entrou, no sonho dele, e no sonho dele o demônio tocou nele e botou um sinal de câncer. Alablacalablacébia. Guarde isso, igreja. Em breve vai sair nas mídias. Bolsonaro está indo no hospital fazer exame de alguma coisa. Vocês vão lembrar dessa profecia. Mas uma coisa eu vou dizer a você. Ele vai sentir sintomas. Ele vai ir fazer exame. Os médicos vão perceber algo estranho. Mas Deus não vai deixar ele morrer por conta desse câncer. Deus está me dizendo que Satanás está lutando para enxertar nele com força. Guarde isso, igreja. E eu gostaria que você compartilhasse essa revelação. Satanás veio contra o nosso presidente para deixar ele canceroso. Deus está falando comigo. Isso não é uma doença vindo normal. Não é uma doença que nasce normal no corpo de uma pessoa. Isso foi invocação dos demônios. Você acredita que enquanto eu falo, eu posso ver na visão do Espírito uma bola muito grande de carne assim, ó. Eu posso ver uma bola muito grande de carne assim, toda enrolada, com barbante. Algo tem dentro desta carne. Enrolaram algo. Ula blasébia, núbia de plovasnai. Sabe o que Deus está falando comigo? Que enrolaram, amassaram a foto do presidente e da esposa dele junto, e amassaram esta foto e colocaram dentro dessa bola e foi enrolando ao redor dessa foto carne, a ponto de ela ficar maior do que um palmo de uma mão assim, ó. E depois enrolaram barbante, eu pude ver barbante enrolado nesta carne. Na mão da súbia. E sabe o que eles fizeram? Eles não enterraram esta bola. Eles quem? Eu tenho que ter cuidado, porque eu não posso falar de religião. Eu estou falando de pessoas que invocam o demônio, é diferente. Eu estou falando de religião. Amarraram esta bola. E essa bola está num lugar. Ela não foi enterrada. Ela está dentro de um lugar. E ela vai apodrecendo, apodrecendo. E ela está dando mau cheiro nesse lugar. Esta bola não pode ser enterrada. Ela tem que ficar ali. Cada dia que alguém vai ver esta bola, ela está apodrecendo. Porque essa bola representa uma doença conhecida como doença do câncer. Deus está me dizendo. Mas, querendo ou não as pessoas aceitarem ou não, querendo ou não as pessoas aceitarem, querendo ou não, esse mal não vai prosperar contra esse homem, porque essa é a vontade de Deus. Quando os outros partidos estavam no poder, nós o respeitamos.
Eles dominaram muitos anos nas nossas nações e nós respeitamos ele. Por que eles não podem respeitar agora? Querem tirar o homem de lá à força. Você pode não gostar do jeito dele. Você não é obrigado a gostar da maneira que eu falo. Você tem que entender se a unção de Deus está na minha vida para te abençoar ou não. Eu posso ser estranho para você, talvez da forma que eu falo não te agrada. Talvez da forma que o presidente Bolsonaro fala não te agrada. Nós não estamos caçando as palavras dele, se ele é comportado ou não. Nós tivemos muitos presidentes alinhados, economistas, doutores, que não deram jeito no Brasil, irmão. Falavam bem, articulavam bem, conversavam com muitas pessoas de maneira equilibrada, social, tratava todo mundo perfeitamente bem. Nós estamos procurando pessoas que tenham esse comportamento. Nós tivemos uma economista no Brasil antes do presidente Jair Messias Bolsonaro. A mulher entendia de economia e agora descobrimos que não entendia nada. Ela teve a oportunidade dela. Deus deixou ela chegar lá. Porque todo poder é instituído pelo Senhor. É Ele que permite alguém chegar e Ele que permite alguém sair. Deus permitiu esse povo estar lá. Deus sabe como trabalha numa nação. E esse tempo que nós ficamos com os olhos tampados, acabou. Os olhos se abriram. Não tem como sermos enganados mais. E é por isso que uma multidão, milhões de pessoas estão se levantando por livre e espontânea vontade na nação, sentindo aquele espírito patriota, de que o roubo não existia, ou se existia, era sem ter menos. As pessoas não estavam na frente da nação querendo maltratar, destruir ela, falando mentira, saindo para fora do Brasil, dizendo que está assim, tem 200 milhões de pessoas que estão com fome, dizendo graças a Deus que Deus criou o coronavírus. Pelo amor de Deus, irmãos, como nós podemos deixar nossa vida na mão de pessoas que têm externo esse tipo de coisa? Nós somos obrigados, não é ele que é o melhor é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é esse homem agora. Aceita que dói menos. Quando passar o tempo dele, Deus vai enviar outra pessoa. É a permissão de Deus. Porque se Deus não permitisse, ele não chegaria. E os irmãos vão orar comigo agora pelo nosso presidente. Em breve, Deus não vai deixar esse câncer, Deus não vai deixar esse demônio que foi enviado para botar esse câncer no nosso presidente. Ele não está canceroso, mas um demônio veio do inferno para botar essa doença nele. Não é doença normal, não é uma doença normal. E eu não estou aqui orando por ele para defender o estilo de vida que ele tem com a sua esposa, se ele é casado, se ele não é. Eu estou aqui para lutar em oração contra as hostes espirituais da maldade. Eu estou aqui para lutar contra as hostes espirituais da maldade. A vida dele é uma vida pessoal entre ele e Deus. A salvação dele é uma responsabilidade dele com Deus. Eu estou aqui para lutar contra a maldade. E se esta maldade está vindo da parte da escuridão, ela não vai prevalecer contra o nosso presidente. Querendo ou não, ele é o nosso presidente, constituído pela democracia. E nós vamos orar. Eu sei que a batalha vai ser forte. Esse vídeo vai chegar em pessoas que vão se reunir, vão se levantar. Porque não adianta. Um profeta de Deus é para ver aquilo que em oculto está escondido. Mas Deus não permite. Essas pessoas que andam com os demônios, essas pessoas que andam com demônios, igreja, eles ficam desesperados porque eles ficam pensando, quem revela, quem mostra? Como essas pessoas sabem disso? Como nós sabemos? Nós sabemos porque o Criador anda conosco. Não só comigo, mas com todos aqueles que o amam e o quer tê-lo como Senhor da sua vida. Simples assim. Se o Criador criou todas as coisas, quem anda com ele sabe de muitas coisas.
Porque a Bíblia diz, quem conhece o coração de Deus, a não ser o Espírito de Deus? Pois o Espírito de Deus penetra até as profundezas de Deus. E quem tem o Espírito de Deus, sabe o que passa no coração de Deus. E o Deus da Bíblia Sagrada revela aquilo que está em oculto àqueles que têm o seu coração. Vamos orar agora. Igreja, compartilhe esse vídeo. Eu gostaria que você compartilhasse com força. Você que entende a importância da vontade de Deus prevalecer nessa nação, você vai orar comigo. Em nome de Jesus. Pai eterno, nós apresentamos agora este homem em tuas mãos. Primeiro, a tua palavra nos diz que é para nós orarmos pela nossa liderança, pelos homens da lei. É nossa obrigação, como salvo em Cristo e como servos do Senhor, orarmos pelos homens que fazem as leis, que estão sentados naquelas cadeiras. É nossa obrigação guardá-los debaixo das nossas orações, gostando ou não, é nossa obrigação. E como salvo eu vou fazer isso. E debaixo dessa revelação que o Senhor me dá, nós oramos para que todo plano de maldade caia por terra. Tudo aquilo que vem enviado do inferno, da calada da noite, da escuridão, Deus está me mostrando o número 360. Eu estou perguntando, Deus, que 360? Deus está falando comigo que quando fizeram esta maldade, invocando o demônio, pedindo o demônio para visitar o nosso presidente, Deus falou comigo que tinha 300 pessoas sentadas. Em um lugar onde reuniram-se 360 pessoas, Deus está falando comigo, Deblai Osébia. Mas pode ter 1.000, 2.000, pode ter 5.000. A vontade de Deus vai prevalecer. Se necessário for, como fez o Senhor no passado, reduziu nações, guerreiros, milhares e milhares, por amor ao povo de Deus, ao povo dele. Se necessário for, Deus fará da mesma forma. Porque ai daqueles que se levantam para lutar contra Deus. A vontade de Deus deve prevalecer. Senhor, nós oramos. Eu não sei que nível está deste ataque desse inimigo na vida do presidente. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor não deixará ser vencido por esse demônio. Meu Deus, eu estou orando por ele, debaixo dessa revelação e dessa profecia que o Senhor nos dá. Ele vai ser guardado desse ataque do mal, que veio para trazer esta doença, assim, relâmpago na vida dele. Toda a força do demônio, todos os principados que se levantaram para tentar combater o povo de Deus, cairão por terra. Cairão por terra, Zúbia, porque não nasceu e não nascerá deuses e homens que pode derrubar o grande eu sou. Ele rege todas as coisas, diz a tua palavra, Senhor. A tua palavra nos diz que o Senhor perguntou a Jó: onde tu estava, Jó, quando tu nasceste? Onde tu estava, Jó, quando eu criei todas as coisas? Não prevalecerão contra Deus. E aquele que o Senhor quer guardá-lo para um propósito nessa nação. Porque a profecia de 7 anos de bonança já está vindo e já está presente nessa nação. E Deus vai cumprir a sua palavra. Deblai, ó Rébia. Queira você, irmão, cristão ou não, eu não amo o bicho, eu não gosto dele, engole, que dói menos. A vontade de Deus deve prevalecer. E se Deus está me mandando orar por ele, eu vou orar todas as vezes, e agora eu vou orar mais. Núbia de Plovasnai. Se ele quer botar arma na mão do povo, cada um faz o que quer da sua vida. Mas contando que ele haja em verdade, que não roube a nação, que não faça o povo sofrer mais do que já está sofrendo. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Ninguém está dizendo aqui que Bolsonaro é perfeito. Quem está dizendo que Bolsonaro é perfeito, irmão?
Quem está dizendo que o presidente é perfeito, irmãos? Eu estou dizendo que a vontade de Deus não cabe a mim nem você julgar isso não. A vontade de Deus cabe a nós aceitarmos e pronto, acabou. E quando você não aceita a vontade de Deus, você está lutando contra Deus. Aceita que dói menos. E aqueles que querem tomar o poder à força, como tentaram, enfiando a facada no presidente, se o Senhor permitir, essa ideologia deles vão reinar novamente nessa nação. Se Deus permitir, eles voltarão de novo. Se Deus permitir. Mas se Deus não permitir, eles nunca mais colocarão pé naquele lugar. Nunca mais! Nunca mais. Deblaio, nós sabemos que a nossa segurança não veio do homem, irmãos. Mas as pessoas não estão querendo aceitar. Esse é o tempo de Deus para essa nação. Deus tirou a nação da mão dos homens. Muitos irmãos não estão entendendo. Deus tirou a nação da mão dos homens. Deus tirou a nação da mão dos homens para botar na mão dele. Olha aí. Há quanto tempo os nossos correios não davam lucro? Os correios já não estavam nem entregando as cartas na casa das pessoas. Quantos vídeos que nós vimos, meus irmãos, de correios doentes pela rua, cansado, não tendo condições, andando em cima de uma bicicleta, um negócio terrível. A Petrobras, as nossas empresas no Brasil, nós vimos essa história de calamidade. Era um toma lá da cá que só Deus nos acuda. O sangue do Cordeiro, Deus tirou. Esses homens estão tão desesperados porque Deus fez assim, ó. Vocês acham que a nação é sua? Me dá ela aqui na palma das minhas mãos. E colocou lá um desconhecido, alguém que era um zero à esquerda aos olhos humanos lá naquele congresso. Alguém que alguém olhava e falava assim, esse cara é uma piada, esse cara é um deboche. Quantos jornalistas falando, esse cara é um deboche, esse cara é um deboche, esse cara é maluco, ele tem problema na mente, nunca ele vai ganhar. Quando Deus quer, Deus não quer saber o quanto de força você tem, porque o poder dele já basta na nossa vida. Núbia, Deplovasnai, estou sentindo a presença de Deus. Quando Deus quer abençoar, quando Deus quer colocar alguém no lugar, Deus não quer saber o quanto você tem de capacidade, Núbia. Porque a capacidade sua não vai ser o suficiente para fazer Deus se movimentar, é o poder dele na sua vida. É por isso que lutarão contra ti, mas não prevalecerão, diz o Senhor dos Exércitos. Pronto. O recado está dado. As falanges do inferno já estão perdendo. E esse espírito que veio na madrugada por esses dias, tentando tocar no corpo dele, no mundo espiritual, para botar uma doença, ele vai voltar para o inferno. Súbia. E o feitiço vai vir contra o feiticeiro. Deblaçúbia. Quem fez tem que estar pronto para engolir esse feitiço. A seco. Porque é assim que acontece contra aqueles que lutam contra o povo de Deus. Contra a vontade de Deus. Porque Jair Messias Bolsonaro está lá, sabe por quê? Porque antes dele chegar, havia um povo nessa nação, irmãos, que orava. Tem muitas pessoas dizendo que o Brasil estava dormindo. Eu acredito que por um momento tamparam os nossos olhos. Pode observar que uns 10, 15 anos nós não tínhamos muita comunicação. Poucos eram os vídeos. As pessoas sentavam diante da televisão e queriam ver as notícias das televisões. Agora não, irmãos, eles não enganam mais esse povo mais. Eles não enganam essa nação. Ditadura para aqui fora, em nome de Jesus, acabou. Aqui não. Vai acontecer o que Deus permitir. Enquanto houver homens e mulheres nessa nação, enquanto houver homens e mulheres, senhorinha de cabelo branco, criança, jovem, adolescente, pastores orando, porque não importa a sua igreja, se você ora por essa nação, Deus ouve a oração da igreja. Não importa de que igreja você seja, de que lugar você esteja, mesmo que você esteja fora do Brasil, mas eu sei que você ora. Quantas pessoas que estão fora do Brasil, irmão, mas desejaria voltar para ter uma vida, uma qualidade de vida, sabendo que as coisas aqui estão andando. Quantas pessoas estão fora do Brasil, irmão, pagando preço, longe dos seus familiares, mas queriam estar aqui na nação, sendo próspero aqui, meus irmãos, sendo abençoado, tendo condições de poder dar o alimento para o seu filho, olhar para o seu filho pedindo um pão, dizendo assim, pai, cadê o pão? Meu filho não tem emprego, o Brasil está uma destruição. Não, irmão, nós não queremos isso não. De blasfêmia. 7 anos Deus falou de bonança, principalmente no Brasil.
A partir de 2020, eu estava no Panamá quando Deus falou comigo, muita gente zombou de mim. Muita gente zombou do bispo, dizendo, bicho, 7 anos de bonança, bicho. O que é isso? Vai ver os números agora, vai. Vai ver os números agora, vai ver o que está acontecendo ao lado da nossa nação e olha para nós. Nós estamos num barco flutuando em uma direção de consolidação, de prosperidade nessa nação. Nunca se produziu tanto nas fazendas, nunca se produziu tantos na agropecuária como na pandemia nessa nação. Olha que poder, só Deus pode fazer isso, não tem jeito. Deblaio-sebe. E o nosso presidente está guardado, porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra aqueles que invocam o demônio, a nossa luta é contra os demônios. Nós amamos todas as pessoas que trabalham com Satanás, mas o nosso negócio não é contra as pessoas, nosso negócio é contra os demônios. A nossa luta não é contra a carne, por isso que nós não oramos para amaldiçoar ninguém. Por isso que nós não oramos para Deus tirar fulano, botar ciclano. A nossa oração não é essa não, a nossa oração é essa, Senhor, a oração de um crente sincero é assim, Senhor, faça a tua vontade. Pronto. Deus abençoe você, Deus abençoe essa nação. Há poder no sangue do Cordeiro. Que Deus guarde presidente Jair Messias Bolsonaro. E que Deus guarde a nossa nação e todos aqueles que estão lutando lá para que essa nação seja melhor. Eu sei que ninguém é perfeito, irmãos. Eu sei que ninguém é perfeito, mas é nossa obrigação como servo de Deus orarmos por aqueles que regem a nação. Pela vontade de Deus ele está lá. Deus abençoe todos. Compartilhe esse vídeo para todas as pessoas. Até aqueles que são de esquerda. Deixa eles verem também. Deus abençoe a todos. Bom dia. Paz do Senhor.